Queria meditar um pouco no texto que fica um pouco antes do texto que o pastor Manuel relatou sobre a Páscoa, onde fala ali, onde ele muito bem explicou o que é que significa. Queria meditar com os irmãos que estão nos ouvindo nesse momento, num texto que fica lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 23, que diz o seguinte: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Quando eu vejo esse afeto de Deus conosco, quando nós clamamos ao Senhor e Deus atenta para a nossa condição, nós louvamos a Deus por isso. Israel, o livro de Gênesis, vai mostrar toda a trajetória de Israel até chegar ao Egito, através de uma ação tremenda de Deus com a vida de José. E ali todo o povo de Israel, naquela época aproximadamente 70 pessoas, chegaram ao Egito. O livro de Êxodo, logo no seu versículo 8, vai contar que um novo rei tinha se levantado e que não conhecia da história de José. Porque José, através dele, o rei do Egito, tinha dado realmente, muitas regalias ao povo de Israel, ao seu pai, seus irmãos, e ali eles foram, de uma forma grandiosa, abençoados. Foi um povo que cresceu, foi um povo que multiplicou, foi um povo que prosperou na terra do Egito. E quando começamos nosso livro de Êxodo, um novo rei do Egito é posto no poder, e esse rei não conhece a José, não conhece a história de José, e o livro vai contar que no lugar de eles estar feliz, ele ficou um pouco enciumado, ficou com a prosperidade, porque aquele povo crescia de uma forma majestosa e era um povo próspero. E o rei do Egito ficou com a preocupação, por causa desse crescimento, e preocupado que se houvesse algum tipo de guerra, aquele povo se voltasse contra ele, levou o povo à escravidão. Um povo que antigamente, no tempo de José, que tinha todas as portas abertas, agora estava vivendo, através desse novo rei, um momento de dificuldade. O povo estava oprimido, o povo estava escravizado, os seus filhos eram mortos, nem filhos poderiam ter. Se nascesse homem, a ordem é que realmente matasse. Israel vivia um momento de angústia, um momento de dor, um momento de escravidão muito grande. Mas a palavra, esse texto que nós lemos, relata que diante dessa aflição que esse povo estava, o povo chegava a gemer de tanto sofrimento que eles estavam, eles clamaram a Deus. E a palavra de Deus diz que o clamor deles subiu a Deus. E que Deus, devido a esse clamor, lembrou-se daquela aliança que tinha feito com Abraão, que tinha feito com Isaque, que tinha feito com Jacó. Algo forte que Deus tinha com o seu povo. E ali ele atentou para aquele povo. A história vai relatar e vai chegar ao ponto onde o pastor Manuel falou sobre a libertação do povo de Deus. Mas o que eu queria falar, o que eu queria trazer a meditação nessa noite, eu queria aplicar esse texto a esse momento em que nós estamos vivendo como nação.
e posso dizer que no meio dessa nação chamada Brasil, tem a nação do povo de Deus. Estamos vivendo um momento, talvez, não é num contexto que vivia o povo de Israel no Egito, mas estamos vivendo um momento difícil em vários aspectos. Eu não quero aqui introduzir a política, mas eu quero expressar o sentimento que a nação está vivendo em todos os aspectos. Olhamos uma educação praticamente falida, uma segurança que nós temos medo de sair de casa, temos medo de ir para a igreja, temos medo de ficar na nossa calçada. Estamos vivendo um momento de economia, de uma insegurança que nos trazem aquilo que era orgulho para nós, a nossa maior empresa, a nossa estatal, a Petrobras, hoje endividada num rombo sem precedentes. Ficamos preocupados com os empregos que cada vez mais estão diminuindo, as pessoas estão ficando sem emprego. Vivemos num sistema político, né? Podemos incluir que não sabemos, não entendemos as coisas que estão ocorrendo. De um modo geral, a gente vê um povo escravo, um povo que está aprisionado pelas circunstâncias do qual nós estamos vivendo. Parece algo parecido com essa situação que estava o povo do Egito. Hoje, a nação brasileira, a nação do povo de Deus, está vivendo com um sistema de escravidão. Nós somos escravos porque não temos o direito, muitas vezes, de defender até os nossos próprios interesses. Nós temos o direito de estar numa situação em passear, em estar fazendo uma festa de aniversário. Não podemos deixar nossas portas abertas. Hoje a educação vale a quem tem mais dinheiro. A nossa economia é falida. Então estamos aprisionados a esse sistema. O povo de Deus está sofrendo com a atual situação também. Mas o que eu queria trazer para nós, para você que está nos ouvindo, talvez você seja vítima de uma situação como essa, um crente, uma pessoa adoradora do Senhor, e está vivendo uma situação parecida como essa, escrava da situação em que nós estamos vivendo no país hoje. Mas o que eu vejo nesse texto que nos dá uma beleza desse amor de Deus, é que aquele povo gemeu. Aquele povo gemeu a Deus, clamou a Deus, suplicou a Deus. A dor era tão tremenda, o sofrimento era tão grande, que aquele povo levantou os olhos para Deus. Queridos irmãos que estão nesse momento nos vendo, nos ouvindo, o que falta ao nosso país, a igreja do modo geral, povo de Deus, é gemer para o Senhor, olhar para Jesus. Uma nação que está precisando olhar para Cristo ressuscitado, clamar a esse Cristo que é capaz de fazer o que disse o nosso irmão Daniel aqui no início, que morreu ali na cruz, e pedir nesse gemido, de sentido do sofrimento que nós estamos, nós clamarmos a Ele. Esse mesmo Deus, que era o povo de Israel, é o Deus que nós temos hoje. A nação brasileira, a nação do povo de Deus, precisa olhar para Jesus. O que nós estamos sentindo, o que nós vemos hoje, é um evangelho totalmente diferente do que diz as Escrituras. As pessoas não têm mais Jesus no centro de sua vida. E o que estamos vendo é um povo perdido. O povo sem entendimento espiritual. Um povo que não olha para Deus. Aonde a principal
motivo da nossa adoração não é mais o Senhor Jesus Cristo. Coisas estão entrando no seu lugar e as pessoas estão atentando para outros deuses criados por nós. O povo de Deus, aqui nesse texto que nós lemos, atentou para Deus, olhou para Ele, e Deus atentou para a condição daquele povo. A você que nos escuta, que talvez esteja nessa situação, o meu conselho é: olhe para Cristo, olhe para Jesus. Só Ele pode salvar a nossa terra. Só Ele pode nos dar uma condição de vida melhor e nos dar esperança. Vivemos sem esperança, mas eu te garanto que Cristo pode lhe dar esperança. Que essa palavra possa vir ao seu coração, que você possa meditar. Tire tudo que você tem colocado à frente de Jesus. Olhe só para Ele e Ele há de atentar para a sua aflição. Que Deus abençoe a todos vocês.